Shalom, 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 paz e graça do Senhor em sua vida, em nome de Jesus. Estamos aqui no Devocional e que bom que você está comigo para compartilhar da palavra de Deus. Provérbios capítulo 24. Mas antes de a gente começar, eu quero falar com você, com o Espírito Santo, daquele bom dia especial. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, querido amigo. Tu que és maravilhoso e precioso, nós precisamos de Ti mais do que tudo, Senhor. A Ti, Deus, seja dada a honra, a glória, louvor e adoração para todos, sempre, pelos séculos dos séculos. Santo Espírito, nós precisamos ouvir a Tua voz. Ensina-nos, Senhor, a Te ouvir e Te obedecer. Ajuda-nos, Pai, a ter entendimento da Tua palavra, a ter discernimento espiritual, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque queremos, Pai, aprender mais de Ti, ter intimidade com o Senhor. Aprender, Senhor, Te ouvir, Te obedecer. Ensina-nos hoje, nos enche de sabedoria em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, Provérbios 24 começa assim. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Eita Deus, fala Deus, porque uma coisa que eu vejo crente é ter inveja. Ah, mas fulano faz tanta maldade, faz isso, aquilo, aquele outro, e olha só o que ele tem, olha o carro dele, olha a casa dele, meu Deus do céu, olha como ele cresce, olha como ele floresce. Minha irmã, você não sabe de nada, inocente, você não sabe como está a vida dele. Essa pessoa, de repente, pode nem conseguir deitar e dormir tranquilamente. Tem insônia, tem depressão, tem ansiedade, tem diagnóstico de tudo, minha irmã. Não fique aí desejando a vida dos outros, não. Deus tem um plano para a sua vida, tem algo especial para fazer com você. Pare de ficar olhando a grama do vizinho. Não importa se ela está mais verde, você não sabe se é artificial. É uma grama ali que ele comprou, ele botou e nem cresceu e você só viu naquela hora, mas depois secou. Você não sabe se é simplesmente aquela grama sintética. Minha irmã, pare de ficar desejando as coisas dos outros, de ficar comparando a sua vida com o outro. Você é incomparável, você é única. Não importa se fulano está prosperando, você não sabe o que ele fez, o pacto que ele fez, as coisas que ele fez para estar ali. Queira a sua vida, queira a sua intimidade com Deus, queira ter abundância, prosperidade com o Senhor, queira ter paz no coração, porque assim, não vou nem falar para não profetizar, mas digamos que estejam em situações ruins, críticas, crise, mas você com paz no coração é tudo. Isso sim é o que as pessoas querem e desejam, e eu e você podemos ter no Senhor, e assim, por mais que estejam com dificuldades, a gente com Deus, nós somos maioria, nós somos mais que vitoriosas, então assim, não fique desejando as coisas dos outros. Você não sabe pelo que essa pessoa está fazendo para ter isso. Às vezes vendeu a alma. Então, em nome de Jesus, entregue o seu espírito ao Senhor e deixe ele agir. Deixe o Espírito Santo agir em nome de Jesus. É sério, eu vou repetir de novo isso porque é muito comum de entender esses tipos de falas, de textos. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração e só falam violência. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida, e pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O primeiro versículo falou para a gente não ter inveja, e aqui já o próximo versículo 3 e 4 já nos ensina, né? Como ter uma casa com paz, com alegria, com sabedoria, com algo agradável de você chegar e ficar tranquilo. Versículo 5. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Hashtag fica a dica. Poderoso está associado a conhecimento, a força. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Nós estamos constantemente em guerra e nós precisamos de orientação aqui, bíblica, porque a nossa guerra não é contra pessoas, é contra principados, potestades, seres espirituais que ficam rondando nossas vidas, querendo nos destruir. É por isso que precisamos estar fortalecidas em Deus. Precisamos de orientação, sim. Orientação bíblica e de mentores espirituais que possam te ajudar. No meu caso, eu tenho minha líder, Pati, tenho a igreja, os pastores ali. A gente precisa de orientação, sim. Eu falei outro dia que coach, né, é um orientador, é um professor
E tem muitos coaches para várias áreas. Pelo menos a espiritual, minha irmã, queira ter em nome de Jesus. Mas tem coach para a área da saúde, né? A saúde mesmo de fazer exames clínicos, de exame disso, aquilo, aquele outro. A saúde também, exercícios físicos, que são personal trainer. Tem coach para relacionamento. Tem coach para estudos mesmo, né? A gente mesmo tá fazendo um curso de emoções, né? De inteligência emocional, e também tem coach e tantas outras coisas. Então, assim, a gente precisa, assim, de mentores, pessoas muito melhores que nós, que já buscaram esse conhecimento, que se aperfeiçoaram, se especializaram nisso, que são mesmo especialistas e podem nos ajudar. Então, em nome de Jesus, que se você não tiver um coach espiritual, que é um orientador, uma pessoa para te ajudar, para pegar na sua mão, procure em nome de Jesus. Versículo 7. A sabedoria é elevada demais para os insensatos. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Eu não quero ficar comentando todos os versículos, não, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então, que o Espírito Santo desde já ministre seu coração e te traga a revelação em nome de Jesus. Vamos seguir. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. E eu conheço um monte de gente que é criador de intrigas. E que não seja eu e você, em nome de Jesus. Que a gente seja criadora de paz, de alegria, em nome de Jesus. Versículo 9. A intriga do insensato é pecado e o zombador é detestado pelos homens. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Porque no dia da dificuldade a gente não tem que se entregar, não. Não tem que se, eu desisto e ficar chorando, não. A gente tem que ir, sim, para a cruz, mas ficar firme e forte ali em fé. Porque senão é sempre no dia da dificuldade a gente se limita a chorar, a dormir. Tem gente que dorme para não ver a vida passar. Aí você é limitada demais. Se você vacilar no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Liberte o que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo. Não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribua a ele cada um segundo o seu procedimento. Você sabe, eu fiz evangelismo essa semana. E eu falei muito para as meninas sobre isso, que a gente está indo resgatar as pessoas, né? As pessoas têm muita gente presa, precisando liberar perdão, precisando de uma palavra de vida, e nós estávamos justamente fazendo isso. E esse versículo aqui, né, de libertar os que estão sendo levados para a morte, lembra? Não sei se você já viu quando bois, vacas, ovelhas estão indo para o matadouro, né? E eles vão ali caminhando em fila, e estão ali mesmo caminhando para a morte. Já não tem mais jeito para a vida deles, né? E eles não têm ciência disso. Eles simplesmente estão indo. Eu já vi um vídeo que um deles, quando está muito perto, ele percebe. E ele quer dar ré e não consegue. Porque tem uma fila de outros bois ali. E tem muita gente que está assim, seguindo para a morte. E às vezes, quando percebe isso, quer voltar, mas não consegue. E eu e você precisamos ser canais de bênção para tirar essas pessoas dessa fila de matança, onde o inimigo já tragou e já está levando para o inferno. Nós precisamos ser esse canal em nome de Jesus. Eu disse que eu não ia comentar, já tem 8 minutos de vídeo, mas misericórdia. Versículo 13. Como a mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você encontrar, certamente haverá futuro para você e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Então, os preguiçosos de plantão, de ler, de estudar, de conhecer, de fazer cursos, hoje o que mais tem são cursos online gratuitos. Então, você pode, assim, em vez de ficar na internet, ficar em Facebook, Instagram, WhatsApp, passar 2, 3, 4, 5, 6 horas em frente ao computador, você pode pegar um desses cursos gratuitos, se especializar, ser incrível e ter a sua vida mudada. Então, assim, o conhecimento muda vidas. A gente está aqui enriquecendo o nosso espírito, aprendendo mais de Deus, mas também você pode se especializar numa área para Deus usar seus dons e talentos e você prosperar. Então, deixa de procrastinação, de preguiça, de murmuração e começa aí a querer o conhecimento, a estudar em nome de Jesus. Não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo e não destrua o seu local de repouso.
Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. A gente ouve muito esse versículo, né? Ainda que o justo caia, ele cai, mas ele levanta 7 vezes. Ele vai cair 7 vezes, ele vai se erguer, né? Porque Deus é a nossa força. Ainda que a gente caia, a gente tem os momentos mesmo de cair, de vacilar. Ainda que a gente, sabe, parece que esmureceu ali, o Senhor nos levanta. Nós temos ainda essa força de Deus, que não é nossa, né? É algo sobrenatural. Mas está falando que o ímpio não. Ele fica ali destruído. Ele não consegue mais levantar. Ele cai em uma coisa terrível. E eu e você precisamos ser aquelas que estão junto com o Senhor e não aquela que faz tocaia, né? E fala do local de repouso. O local de repouso é a nossa casa. A gente precisa ter tranquilidade, paz dentro de casa. Versículo 17. Não se alegre quando seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Então não precisa ficar contemplando a queda do ímpio, não. Outro dia, o nosso concorrente de trabalho estava com dificuldades e meu marido ficou, poxa, olha só como ele tá. Poxa, não devia acontecer isso com ele. Ele estava quase querendo ir lá ajudar, né? E a gente precisa mesmo fazer isso e não ficar exultando e agradecendo porque a concorrência caiu. Não é desse jeito. Então, quando o ímpio cair, não fique ali se alegrando, não, porque Deus está vendo, viu? Cuidado. Versículo 19. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios. Mais uma vez, começou o capítulo falando para não ter inveja dos ímpios e mais uma vez está reforçando aqui. Então desvia essa inveja, joga lá para o mar do esquecimento, para o inferno essa inveja, para a cruz. Pronto, o melhor lugar é a cruz do Calvário. Tá querendo algo de alguém? Ai, Senhor, tira isso de mim, esse sentimento, essa inveja, essa cobiça. Eu coloco na cruz agora em nome de Jesus e começa a ministrar a sua vida, minha irmã. Pare de ficar querendo, desejando que os outros têm por pura inveja. A gente pode sim desejar algo melhor para a nossa vida, sabe? Ter expectativa de vida, planejar, sonhar e trabalhar para conquistar. Mas ficar invejando o carro com o banco de couro do outro não dá. Ficar invejando a bolsa da outra não dá. Vou repetir esse versículo 19. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Tema o Senhor e o Rei, meu filho, não se associe a dissidentes, pois terão repentina destruição a quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar. Então está falando que a gente precisa ter temor, né? Temor no coração. Bom, já está quase terminando o 24 e aqui ele fala de outros ditados de sabedoria, porque até então, desde o 20, a gente estava vendo ditados de sabedoria, né? E aqui tem mais um pouquinho. Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável e receberão grandes bênçãos. Espírito Santo, ministra aqui, revela. Porque quando você está no julgamento e você é parcial, assim, precisa tomar, né, uma decisão. Então não dá para ficar, eu acho que aquilo. Mas que o Espírito Santo venha nos trazer revelação dessa palavra. A resposta sincera é como beijo nos lábios. Gostosa, né? Bom, né? Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura. Depois constitua a família. Olha, primeiro investir, viu? Para constituir a família. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Não diga, farei com ele o que fez comigo. Ele pagará pelo que fez. Gente, isso até é uma música que eu lembrei, né? Que eu e Guilherme fizemos uma paródia. Eu esqueci agora qual é, mas é tipo... usa essa letra porque o mundo usa, né? Pro mundo tem que fazer isso, né? Tem que pagar mal com mal, tem que pagar pelo que fez, tem que responder na mesma moeda, mas a Bíblia não nos ensina isso. Inclusive eu falei outro dia que minha mãe sempre me ensinou a não pagar o mal com mal. Eu apanhava, me acabava com meus 2 irmãos mais velhos, mas ela dizia, minha filha,
Você precisa fazer o bem para eles, e quando você fizer, vai ser um tapa na cara deles. Então, assim, não pague o mal. E para mim era uma dificuldade, né? Ser caçula e ficar fazendo isso, mas isso é pra vida, esse ensinamento é pra vida e é bíblico. Tá dizendo, não dá pra gente ficar querendo se vingar das pessoas, fazer o mal para as pessoas, maquinar o mal. Não dá pra gente fazer isso. A gente tem que pagar o mal com bem, amém? Finalizando, vamos lá, versículo 30. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, e havia espinheiro por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruína. E observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Bom, passou pela vinha de um preguiçoso, viu que estava tudo ruim e que o que esse preguiçoso falava o tempo todo? Ah, peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Ah, peraí, deixa eu descansar aqui um pouquinho. Ah, peraí, deixa eu cochilar aqui um pouquinho. Sempre tinha algo para fazer e não cuidava do que tinha que cuidar. E cuidado, você tem coisas na sua mão, você tem dons e talentos. Faça o que você precisa fazer, senão você vai terminar como esse preguiçoso aqui, que sobrevirá como um assaltante, a miséria virá. Então, em nome de Jesus, faça o que você precisa fazer. E faça além. Ande a segunda milha.